Deus. Nesta noite, meu Deus, nós damos graças a Ti por estas vidas. Damos graças a Ti também por esses louvores. Damos graças a Ti por esse ponto de pregação. Damos graças por esses testemunhos que estão nos edificando em Teu nome. Mas nesta noite, meu Deus, nós pedimos a Ti para que o Senhor possa usar grandiosamente o Teu Filho amado, através do Teu nome, nesta noite, meu Deus, possa suprir a necessidade de cada vida e de cada alma. Que Teus anjos estejam ao nosso redor e todo poder maligno que seja repreendido em nome de Jesus. Pastor, está com a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Paz do Senhor, amados. Amém. Poder sentar, queridos. Muito obrigado. Glória a Deus. Nós iremos. Agradeço primeiro a Deus, depois o Alex, ter nos convidado. A Andréia. A Andréia está feliz, né, Andréia? Receberam uma grande bênção. Bênção essa que não, ninguém consegue dar. É só Deus que pode dar. Aleluia, Senhor. Por muito que amigos que vocês tenham, e por muitos status que possuam e queiram vos agraciar com tamanha bênção, jamais, nem a ciência, nem a própria medicina. Os ricos, às vezes, tentam, por meios artificiais, adquirir essa bênção que a irmã recebeu, e o Alex esses dias, e que a irmã está aí portando essa vitória, né? E muitas vezes as pessoas que têm dinheiro não têm condições de ter essa bênção por vias naturais, então apelam para a ciência, meios seculares, artificiais, e não conseguem. E gastam somas de dinheiro. E quando conseguem ainda correm um risco. Mas quando vem por vias naturais e espiritual, proveniente de Deus, pode ter certeza que a bênção e a vitória é certa. Parabéns, André. Parabéns, Alex. Deus abençoe. É assim. Queridos, o Alex é um dos nossos alunos ali no INEP, Instituto Teológico, e é um dos bons alunos, está em reta final também, né? Graças a Deus. Deus abençoe o Alex. A princípio começou meio tutubiando, vai, mas não vai. E eu até achei assim, eu sei que o Alex vai ficar firme, mas já está aí em reta final, e graças a Deus assimila com facilidade, tem uma boa colocação. Deus abençoe, querido. E prazer em rever aqui os amados irmãos. Os anos passam, a gente se separa, Deus leva um para um lado, outro para o outro, e é assim, e do nada nos ajuntamos. Com certeza, se não nos víamos, não tivéssemos nos visto aqui agora, certamente nos veríamos lá. Oh, glória! Às vezes Deus permite que nós nos separemos através das ocorrências da própria vida, né, irmãos? E os queridos amigos e amigas, deixamos os irmãos em São Paulo e outros estados e etc. Mas é assim mesmo. No dia do arrebatamento, quando chegarmos lá, certamente nós iremos nos encontrar. Obviamente, todos que forem arrebatados, né? Mas, querido, vamos entrar aí na palavra. Já ouvimos hinos de adoração a Deus, hinos que traz consigo grandes mensagens. E aqui também está o nosso querido irmão, ali da igreja sede, uma bênção, graças a Deus. Amados, Deus já tem falado de diversas formas. Leitura, chegamos aqui, já ouvimos uma porção da palavra, depois vem o irmão Flávio também com outra porção, e etc. E as mensagens cantadas. Mas no final, Deus sempre tem algo de especial reservado. É verdade. Você sabe? A janta está boa, o almoço está bom, mas depois de uma boa alimentação, aí vem agora a sobremesa. Né? E geralmente a sobremesa está reservada para o final, não é posta no início e nem durante a janta ou o almoço.
é no final. Portanto, vamos ver o que Deus reservou para nós nesse final, Amém. desse culto maravilhoso. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos capítulo 4, versículo 35. Então é um texto conhecido dos irmãos e de todos. 4:35. Jesus apazigua tempestades. Essa é a epígrafe desse texto. Mas eu queria dar um tema para esse assunto, que será breve, com Jesus no barco. Esse é o nosso assunto. Com Jesus no barco. Diz assim o texto de Marcos capítulo 4, versículos 35, irei ler até o 41, que está inserido praticamente num texto só o assunto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40. Disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 41 e último. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento, aleluia, e o mar lhe obedecem? Louvado seja o teu nome, Senhor. Pois bem, amados, o objetivo desse assunto, desses textos que lemos, dessa mensagem, enfim, é compreender o verdadeiro papel de Jesus em nossas vidas. Vou repetir, o objetivo desta mensagem é compreendermos o verdadeiro papel de Jesus em nossas vidas. Porque muitas pessoas pregam o evangelho fácil, um evangelho cheio de promessas. Note, evangelhos cheios de promessas. Mas promessas essas que são exegese. É o próprio pregador. É o próprio pregador que quer dar o sentido de promessa boas. O evangelho promete que se você vier para a igreja, você não terá mais problemas. Sua vida será cheia de paz e alegria. E sabemos que isso é mentira, à luz da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Venha para a igreja que você não terá mais problemas, né, pastor Rogério? Não terá mais problemas. A sua vida será cheia de prosperidades. As enfermidades vai tudo embora. Você nunca mais vai ficar desempregado. Isso é evangelho fácil. Isso é desejo do coração de um pregador, mas não é revelação da palavra de Deus. Aleluia. Porque o que a Bíblia não diz, com certeza, eu não posso afirmar com clareza. Logo, é complicado. Isso é um problema sério das pessoas que seguem esse fácil evangelho. Mas qual é o objetivo verdadeiro então de Jesus em nossas vidas? É nos garantir segurança, em primeiro lugar. Segundo lugar, uma paz interior que possa invadir nossos corações em meio à tempestade. Porque quando não temos Ele e chega a tempestade, o momento difícil,
A tendência de quem não tem essa segurança é entrar em desespero e pânico e dar cabo de sua vida. Destruir a sua vida na bebedice, na prostituição, nas drogas e tudo que o mundo possa oferecer de mal para pior. Mas quem tem Jesus tem tudo. Porque nessa hora você terá uma segurança de que sua vida não vai acabar. Muito pelo contrário. O problema chegou, a adversidade chegou, mas você sente uma paz tão grande que inunda a tua alma e você se assegura na palavra de Deus e sabe que do jeito que vem a tempestade, o próximo vento vai limpar a tempestade, vai espelhar o tempo e as nuvens pesadas e espessas irão se retirar e o sol da justiça vai brilhar novamente. E você vai perceber que vale a pena ter Jesus no coração. Essa promessa não vem por meio de um evangelho fácil, mas vem por meio de um evangelho pregado primeiro por Jesus e depois pelos seus verdadeiros seguidores. Logo você não estará livre de problemas. Você terá problemas sim, mas também você terá a convicção de que eles vão passar, porque tudo é passageiro. Até nossa vida também passa, mas só não passa e não deve passar nunca é a nossa vida com Jesus. A nossa vida terrena passa, a vida de prosperidade passa, a vida de alegria passa, a vida de bonança passa, a vida de bem-estar. Por exemplo, hoje é um dia comemorativo, o mundo está comemorando, como já foi dito, mas tudo isso passa. Agora, minha e a tua vida com Jesus, não, essa jamais deverá passar. E por que não deve passar? Porque se passar, estamos à mercê de um abismo. Porque quem tem Jesus, ele se assegura de que nunca irá cair no abismo. Ele pode passar perto do abismo, como diz o Salmo 23. Guia-me as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pela beira do caminho, ainda que eu fosse guiado à morte, mas o Senhor me mantém seguro, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o cajado de um verdadeiro pastor, é a vara de um verdadeiro pastor. Davi, o rei de Israel, quando ele expressou essas palavras, é porque ele tinha experiência de um deserto, e ele passou pelo deserto, o rei Davi. Antes de se tornar rei, ele era um perseguido. Ele era perseguido por um outro rei chamado Saul. Mas ele sabia que com ele estava a palavra de Deus. E essa jamais poderia passar. Poderia passar tudo o que ele almejava. Mas a confiança em Deus não poderia passar. E quando ele escreve o Salmo 23, ele tem experiência. Quando ele estava fugitivo, vinha ao seu encalço um poderoso inimigo chamado Saul, com um grande e poderoso exército, para prender um homem só, desarmado, sem ninguém para o proteger, nem amigos, nem vizinho e nem status sociais. Mas ele tinha uma coisa, a palavra de Deus no seu coração. Esse é o objetivo da palavra de Deus, é nos dar segurança em meio às circunstâncias adversas, em meio aos problemas que te cercam no momento que você não espera. Ele bate na tua porta e vem para te levar a pique, para que você afunde nos problemas e morra. Mas é aí que está. Quando brota a convicção da palavra de Deus e da esperança que Deus te fez nas promessas, então você se ergue do pó e diz assim para o inimigo: comigo você não pode, porque maior é o que está comigo do que o que está com você. E baseado nessa esperança, você se levanta do
e toma força novamente para continuar a jornada, ainda que no deserto, ainda que fugitivo por causa do inimigo, mas você sabe que tudo vai passar e você vai tomar posse do melhor de Deus, do melhor de Deus. Louvado seja Deus. É aí, amados, que o rei Davi, ele então foge de Saul, se esconde nas cavernas. E como bom pastor, ele, conhecedor dos princípios judaicos, dos judeus, ele sabia que de vez em quando os pastores, eles saíam com as ovelhas do aprisco e ia até pelo deserto afora em busca de um oásis. Note, em meio ao deserto. Oásis, um lugar de árvores, água fresca, sombra e também segurança. Mas entre o curral, o aprisco das ovelhas, até se encontrar um oásis em pleno deserto, durante a jornada tinha os grandes perigos que o deserto oferece. E os pastores daquela época sabiam do perigo. Então eles faziam o seguinte: tinha um pastor que ia na frente, e tinha um tangedor, um auxiliador desse pastor, que ia logo atrás, e as ovelhas iam no meio, para ter a segurança de proteção. O meu pastor está me guiando na frente, por onde ele seguir, eu seguirei. O de trás está assegurando as ovelhas de que, se alguma cair em algum precipício, por causa do deserto, os grandes abismos, então o pastor parava todo o rebanho que estava conduzindo, e com o seu cajado, que tinha uma envergadura logo na ponta, no final da extremidade e então ele puxava com o seu cajado através do pescoço daquela ovelha que estava distante do seu braço, caiu, ficava lá embaixo, não tinha como sair, e o braço do pastor não tinha como alcançar. Então aí está o cajado do bom pastor, e colocava no pescoço da ovelha, e pegava com as duas mãos e puxava ela para cima, e colocava outra vez na fileira do rebanho, e continuava a jornada em busca de um oásis. E isso pela manhã, para evitar o sol causticante do meio-dia. E quando ele chegava no oásis, então todos se abeberavam, as ovelhas ficavam à vontade, tranquila, sem preocupação. Por quê? Para que preocupação? O meu pastor está aqui tranquilo. A ovelha é um animal humilde, simples por natureza, altamente confiante no seu guia, no seu possuidor. E elas então ficavam tranquilas, porque ela olhava e via o seu pastor tranquilo, olhando para um lado e para o outro, e seu olhar protetor. Por que a ovelha vai se preocupar se o meu pastor está me protegendo? Por que eu vou me preocupar se eu estou onde tem água fresca e tem comida, sombra e árvore, e tem quem me proteja? Glória a Deus. Aleluia. Eis a razão do Salmo 23. Mas, queridos, voltando ao texto em apreço, você vai perceber, e diz o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. É aqui que está o mistério maior. Será que Jesus está convidando neste momento alguém para passar para outra margem? Sair de uma posição, o texto nos dá essa ideia. Saia de uma posição para outra. E esse convite não é de um humano, esse convite é do próprio Jesus. Alguém está detido, parado, e Jesus quer que ele mude de posição e vá para outra posição, porque Deus tem algo contigo e não quer você dessa forma. Ele quer que você saia de uma margem para outra margem. Essa é a parte aplicativa do texto.
Jesus está convidando alguém para mudar de posição nesta noite. E note, ele está falando com o presente, não é com o ausente. Tem alguém aqui que Jesus está convidando para mudar de posição. Posição de cômodo, falta de oração, falta de fé, falta de confiança, só murmuração, só reclamação, não dá mais, vou desistir, vou entregar, vou parar, vou voltar. E Jesus te diz: mude dessa posição, saia dessa margem e vá para o outro lado. Eu estou te convidando. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Espírito. Grandioso general. Note que os discípulos, eles entram no barco com toda a confiança. Vamos mudar de posição, o mestre que está convidando. Mas, amados, deixa eu fazer aqui uma alusão, que para ninguém não é novidade, para nenhum de nós, o que estamos passando em relação ao nosso país, em termos de problema. Foi citado já aqui sobre os sírios fugindo da sua pátria em busca de outra pátria por causa das guerras, rumores de guerra, e vão assim, e sempre irão assim, porque isso aí é até bíblico, essa guerra do Oriente Médio. Ninguém poderá partilhar, ninguém poderá promover a paz entre eles, porque isso já está em todas as páginas da Bíblia, é revelado. Mas, amados, temos aí morte, fome, guerra, o país está atravessando uma crise terrível e ninguém consegue melhorar, arrumar, resolver esse problema. Por quê? É fim dos tempos? É a volta de Cristo? Sim, é sinalização de que Jesus está às portas. Então, podemos perceber que temos a garantia, então, ou não temos a garantia de ausência de problemas, baseado no versículo 37, E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Isso quer dizer que Jesus estava com eles. Jesus os convida para passar para outra margem, mas Jesus não manda eles ir só. Não, Jesus está com eles no barco, note. Mas eu citei agora, eu fiz uma alusão ao que está ocorrendo atualmente no nosso país e no mundo inteiro, momento aqui no Brasil, e que os discípulos entram no barco com o mestre, mas eles não estavam livres de problemas, muito pelo contrário. Se você analisar o original grego, para esse termo tempestade, vai dizer um tsunami. Vai dar-se a ideia de tsunami, um maremoto. Mas aí eu não quero pegar esse texto como um maremoto, seria um exagero nessa interpretação. Porque o maremoto na região da Galileia iria destruir todas as casas, aldeias, vizinhas. E não temos relato histórico nisso, nesse âmbito, nesse aspecto. Não temos. Mas vamos ficar simplesmente com a tempestade. E que seja uma tempestade não esperada, do nada o tempo muda e o barco é açoitado, perde-se a direção do barco. Quem perde a direção? Um neófito, uma pessoa nova na direção de um barco? Não, porque Pedro, João, os discípulos eram altamente profissionais na pesca. Eles eram profissionais e entendiam do mar, sabiam quando via tempestade e quando não via. Mas aquele dia tudo estava espelhado, o tempo estava bonito e belo. Jesus estava com eles, tinha tudo para dar certo, a viagem ser tranquila, essa modificação de uma posição para outra, dá-se momento de calmaria. Mas o que eles não esperavam e não contavam era com a surpresa tempestade. Então note que ninguém está livre de problema. Eu e você não está livre de problema, por sabermos que Jesus está em nossa casa, está conosco 24 horas. Você ora, vai para o monte,
está em jejum, em oração e meditação da palavra, mas não está livre de uma tempestade, porém está seguro de que Jesus está conosco. Se a tempestade não falta, muito mais não vai faltar é Jesus, porque Ele está contigo, foi Ele que te convidou, e Ele que te convidou te garante a vitória. Do versículo 38 e o 40, não ficamos dispensados de fazer nossa parte. É aqui que está o mistério. Não ficamos dispensados de fazer a nossa parte, pelo fato de estarmos conscientes de que Jesus está comigo. Opa, Jesus está na minha casa, Jesus está comigo, no meu negócio, está tudo muito bem, então não preciso ir para a igreja, não preciso jejuar, não preciso ir para o manto, não preciso nada, nem preciso orar, porque Jesus está comigo, está tudo muito bem. É aí que nos enganamos. Os discípulos sabiam que o Mestre estava com eles. Porém, quando a tempestade vem do nada, eles olham para o Mestre está lá dormindo. Como quem quisesse dizer, é com vocês, meus filhos. Eu estou aqui. Agora, a sua parte você tem que fazer. Qual que é, Senhor? Eu preciso dizer, a tempestade está aí. Então, pelo âmbito natural, nós somos imagem e semelhança de Deus. E o que caracteriza essa imagem é justamente a inteligência, o intelecto, a parte espiritual, a parte também emotiva, o entendimento, o que fazer no momento de uma tempestade. Opa, chove aqui agora, e essa telha está quebrada, um exemplo, e está molhando aqui. Eu preciso dizer, ó Deus, o que é que eu tenho que fazer? Está chovendo aqui, a telha está quebrada. A lógica vai dizer, meu filho, saia debaixo da telha ou troque a telha. Aleluia. A tempestade bateu no barco, então meus discípulos remem para chegar o mais rápido possível à praia. E eles então já estavam fazendo isso e remando e lutando contra a tempestade. Mas quanto mais lutavam com as suas próprias forças humanas, mas a tempestade crescia. Sabe o que é? Você pegar aquele ovo e põe lá na frigideira e começa a fritar o ovo, e do nada você começa a bater, vai mexendo, ele não vai crescendo, sim ou não? Vai crescendo e bate mais, e vai crescendo mais. Assim é o processo do ovo. Os discípulos, eles naturalmente, baseado nas forças e na intelectualidade que Deus lhe dava, no natural, não tem nada com o espiritual, é natural, é o próprio ímpeto humano diante de problemas diversos ou que vem do nada. Então você já liga para o fulano, você já fala com aquela pessoa que pode te ajudar. Isso é natural, não é Deus revelando. Eles olham para Jesus e dizem, não precisamos incomodar o mestre, porque nós somos experientes, temos capacidade para enfrentar essa tempestade, já enfrentamos tanto. Só que ali o grego vai dizer seísmo, que quer dizer maremoto. Era uma tempestade ainda que não seja de cunho, um maremoto que avassalador, vai arrastar todas as aldeias vizinhas e casas, mas naquele momento era uma tempestade tão diferente que eles nunca enfrentaram antes, não tinha histórico. O histórico é que eles tinham experiência em tempestade, mas não daquele tamanho. Então eles dizem, olha, já enfrentamos tantos e vencemos, o mestre está conosco, é a segurança nossa, não precisamos incomodá-los. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar nossas habilidades, e rema, e tira a água do barco. É aí que entra a minha alegoria, a figura do ovo. Quanto mais você bate, ele cresce. Quanto mais eles tiravam a água do barco e remavam, mas parece que o mar diz assim, você quer me enfrentar?
Você quer me aplacar com as suas forças humanas? Então vamos ver quem vence. E o vento soprava mais, e a tempestade crescia, e o barco parece que ia a pique. Foi quando eles então olham para o outro e dizem: Pedro, João, Tiago, eu me rendo, não tem condições, não dá mais. É ponto final, não dá mais. Quando não dá, quando você diz que não dá, é porque dá. Agora, quando Deus diz que não dá, é porque não dá. Tem coisas que você diz, não aguento mais, mas você sabe que não chegou no limite final. Porque quando chegar, a tua força já não chega mais. Você já não tem nem força para dizer, não aguento mais, Senhor. Porque quantos que você diga isso, o Senhor irá te socorrer. Se você ainda está caminhando, é porque ainda tem força para caminhar. Porque quando não tiver mais força, aí vira a força de Deus. É aí que entra o milagre. Foi quando eles então apelaram para o mestre. Note, a parte deles, eles tinham que fazer. Primeiro, lutar, usar suas habilidades, ver se tem condições. Não dá. Agora, a outra parte que você tem que fazer, e Deus não vai fazer, sabe qual que é? É você chegar até o mestre e clamar. Essa Deus não vai fazer com você. É você que tem que fazer. Eles então dizem, olha, eu me rendo, e você? Eu também. Porque, olha, o problema está maior do que imaginamos. Cresceu tanto, depois que começamos a lutar para evitá-lo, ou diminuí-lo, que a nossa expectativa e esperança e experiência está zerada. Então agora vamos clamar para quem pode nos socorrer. Quem é Ele? Jesus. Então eles vão fazer essa parte que Deus não ia fazer. Eles se aproximam do mestre. Isso é lindo demais. Então, amados, não ficamos dispensados de fazer nossa parte. Diz o 38: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E então chega agora o versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento. Mas o versículo 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? O original grego aqui vai dizer o seguinte: para tímido, é covarde. Covarde? Jesus estava chamando os discípulos de covarde? Sim, diz o original grego. Covarde? Por que covarde? Jesus quis dizer para eles o seguinte: ó, vocês me conhecem, sabem que eu estou com vocês há tanto tempo, vocês sabem o que eu já tenho feito, vocês têm condições, vocês podem enfrentar essa tempestade e não temê-la, porque eu estou convosco. Mas por que vocês estão recuando quando poderiam avançar? E aqui então Jesus, ele simplesmente dá ordem para o vento, e o vento para. E também o mar, ele para a sua fúria. Porque o mar se levanta mediante o vento. Sem vento o mar se levanta? Não. Então, primeiro vem o vento, para depois o mar ser açoitado. E então Jesus repreende o vento, e a fúria do mar se aplaca. Às vezes, olha só para esse copo, está balançando a água. Eu parei, mas a água continua mexendo, mas ela vai ficando serena conforme eu não mexo. Quando Jesus disse: cala-te, mar, repreendeu o vento, cala-te, mar, o mar fica sereno, mas ele no seu natural ainda balançava. É só questão de tempo que o mar fica totalmente sereno e parado. Às vezes você pode dizer: por que ainda estou passando? Jesus não ouviu minha oração? Eu quero te dizer, ele ouviu a tua oração. O teu problema já está sendo resolvido. O que você está sentindo agora é só questão de tempo, e você vai parar de sentir, porque o principal, a causa, já foi repreendido e resolvido. Agora você vai tomar posse do melhor que Deus já determinou para você.
Temos a garantia então de um final feliz. É o versículo 39 que vai dizer: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Você pode dizer amém? Amém. Quem aqui está ainda preocupado? Jesus está conosco no barco. O barco, a segurança é: o barco não vai afundar. Mas também eu tenho segurança de que não vou passar por tempestade? Não, essa segurança você não tem. A qualquer instante você vai passar. Mas pastor, já estou passando. Então a qualquer instante você vai sair. É Deus. Glória a Deus. Pastor, eu estou com um grande problema. Eu tenho certeza que Jesus está comigo. O problema vai aumentar. Aí depende. Fique tranquilo se ele aumentar. Fique tranquilo se ele diminuir. E fique mais tranquilo se ele for solucionado. Mas desde o princípio até o fim que ele começou, assegure-se de uma coisa: Jesus está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Agora voltando lá, Salmo 23. Isso é fantástico. As ovelhas, Jesus vai dizer também em João capítulo 10. João capítulo 10 ele fala. É o capítulo do bom pastor. Vai dizer que as ovelhas conhecem o seu pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ela ouve a sua voz e obedece. Agora note os irmãos que quando o salmista faz essa alusão, ele usa muitas figuras de linguagem, porque ele conhecia o pastoreio lá judaico. Davi conhecia todo o perigo do deserto. De vez em quando, um lobo, ele pegava uma ovelha. De vez em quando a ovelha, sem querer, ela escorregava e caía no precipício. E aquilo, geograficamente falando, o deserto, nessa época, ele tinha os seus abismos. Por exemplo, as ovelhas iam aqui, saindo do aprisco, no meio, pastor na frente e o seu guia atrás, o auxiliador. Eles iam por uma trilha bem fininha lá em cima, e lá embaixo um grande abismo, e para cima rochas e montanhas. O perigo de serpentes, o perigo de carnívoros e também de cair no abismo era intenso. E o pastor sempre estava atento. E então, durante essa caminhada, as ovelhas estavam tão tranquilas, mas algumas ficavam meio assustadas por causa do abismo, por causa do vento que estava na rocha. E então eles inusitaram, os pastores conversando, para deixar as ovelhas calmas durante uma possível queda, ou quando chegassem perante um abismo, para que elas não tivessem medo que iam cair. Eles inusitaram o seguinte: vamos aqui começar a cantar. E o que cantaremos? Então eles chegaram à conclusão que deveria cantar e também tocar um instrumento, para que o animal chamado ovelha, quando chegasse naquele ponto do abismo, no perigo maior, elas passassem sem olhar para a direita, muito menos para a esquerda, e nem recuar, e passassem tranquila. Primeiro, confiante no pastor, e porque estava ouvindo aquela melodia. E não é que deu certo? Se você analisar, os animais gostam de músicas. Gostam. Foi feita uma experiência com ratos, colocado em uma gaiolinha, um rato, e em outra gaiola outro rato. Aqui colocaram uma música suave, e na outra colocaram, João, uma música rock. E então aumentaram bem o volume das duas. Esse aqui, o suave, música clássica, suave, bem lenta. O que aconteceu com esse ratinho? Ele ficou bem calminho, dorme, mas não dorme, o olho fechava e abria. Calma. E o que aconteceu com o rock? Vocês imaginam? Ele ficou tão perturbado
que ele rodava e batia no lado, batia no outro, para ver se encontrava uma fuga para sair. Então, a conclusão dos pastores, naquele pico, naquele ponto principal, que era o abismo mais perigoso, eles começavam a tocar os seus instrumentos e cantar. E as ovelhas, ouvindo aquilo, passavam tranquilas, nem lembravam que estavam à mercê de um precipício. Até que Jesus volte, eu e você estamos à mercê de um grande precipício. Que significa esse precipício no sentido espiritual? Queda. Largar Jesus, largarmos, apostatarmos a fé, voltar e largar todos os princípios. Mas aqui está uma exortação do Espírito Santo para mim e para você. Lembrem-se que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando chegar diante do maior abismo de sua vida, lembre-se e comecem a adorar. E Deus, o Pai, vai ouvir. Não importa que você cante bonito, entoado ou desentoado, cante o cântico da fé, e vocês passarão o maior abismo, cantando e louvando, e serão fortalecidos, e qualquer tempestade recuarão, e Deus será glorificado em sua vida. Mas não pare, persista e não saia do barco chamado igreja, não saia do barco da fé, porque Jesus está conosco até o final de nossa jornada. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.